Fala galera do Cloth Me, estamos em mais um vídeo, trazendo para vocês aqui o review do Seiya Divino 1.0. Não é o X ainda, tá? O X meu tá para chegar aí, beleza? Esse aqui é o Seiya Divino 1.0. Falei, vou fazer o review dele, porque quando chegar o X, eu faço o review do X, depois eu faço um vídeo comparativo dos dois, tá? Então tá aqui o Seiya Divino, esse item foi lançado, deixa eu lembrar aqui, 2009? 2008, na verdade, esse item, certo? 2008 esse item, é porque eu peguei ele em 2009 para 2010, mais ou menos. Esse item já tem mais de 10 anos de lançamento, certo? Bem mais de 10 anos aí. E tá aqui. Ele não é versão long jump, né? Porque ele chegou a vir pela long jump aqui, mas ele é uma versão europeia, tá? Então essas versões não vêm selo da Toei, selo, aquele selinho, cheio de coisa. Logo Bandai, logo Santo Cloth Myth 1.0, logo Saga de Hades, o capítulo Elísio, aqui tem o Seiya Divino, aqui o personagem do Seiya e aqui o Object. As caixas dos Divinos 1.0 para mim são lindas, 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 lindas. Todos os adornos. E aqui vem aqueles códigos, né? Aquelas letras gregas aqui para depois você descobrir qual que seria o próximo, né? Que davam pistas. Aqui temos o cavalinho Pégaso, vamos focar aí. Cavalinho Pégaso. Santo Cloth Myth, Pegasus, Good Cloth. Good é bom. God Cloth. Então temos aí, ele é bom também. Temos aqui o Object, pose de ação, Pegasus God Cloth. Caramba, só. Pegasus Seiya, personagem vem apenas uma face. E eu tava, porque essa figura me fica exposta. Então tirei ela, dei uma limpadinha, peguei a caixa. E na caixa eu achei essa face aqui, ó. Essa face de expressão do Seiya aqui, ó. Tá bem amarelo, né? Porque é por causa da iluminação também. Deixa eu desligar a iluminação e não tá tão amarelo assim. Certo? Aí agora melhorou. Essa face aqui vem no Hades 1.0. E aqui também do lado pega. E a caixa abre no formato de livro, né? Quem se lembra dos Cloth Myths quando abriu no formato de livro? Pra mim era maravilhoso isso aqui, cara. Isso aqui pra mim era algo incrível. Se não me engano, as letras que ficam aqui falam é o código sobre essa figure. Que fica de forma externa na caixa seria da próxima, né? Então aqui você conseguiria ver a figure no formato de livro, beleza? Eu vou tirar agora os blisters e a gente vai analisar peça por peça aqui. E eu vou fazer a montagem do object e também a montagem da figure aqui com vocês. Então vamos lá. Então aí o blister do Seiya, ele vem ao todo 2 blisters, tá? Então aquela facezinha que eu mostrei aqui, a face extra que vem no Hades 1.0. Vocês querem que eu faça o review do Hades 1.0? Já tem aqui no canal, mas se quiserem, eu ponho aqui no card aqui, mas se quiser eu refaço esse review do Hades 1.0, tá? Então tá aqui. Vamos primeiro analisar as peças aqui, né? Então vamos ver que primeiro o primeiro blister vem o elmo, tiarazinha, que é de plástico, vamos pegar aqui. Tiara, que é de plástico, certo? As ombreiras que são de metal, a gola da armadura, que é de plástico, peitoral, que é a parte da frente dele aqui. Vamos pegar aqui, ó, tá vendo? Peitoral de plástico e aqui de metal. Braços de metal, coxa, joelheiras e essa parte da panturrilha aqui, né, da perna também é de metal. Aqui, que é da panturrilha, na verdade. Essa parte aqui, ela é de plástico. E ao todo 4 pares de mãos, tá? Uma mão mais aberta, essa mão aqui geralmente para segurar o elmo, alguma coisa do tipo, né? Essa mão mais aquela de técnica dele. E essa de punhos fechados, tá? E vem 2 pares da plaquinha. Aqui começaram as plaquinhas. Foi nesse Seiya aqui que começaram as famosas plaquinhas. Temos a franja para colocar com elmo, depois a gente vai mostrar a figura aqui. Isso aqui é a parte do peitoral do corpo para o object, então o corpo do object, peças do saiote, o abdômen. Aqui são peças também para você encaixar no saiote. A base, essa base é só para o object, tá? A haste para você prender. Você pode colocar a figure também aqui em cima da base, não tem problema, mas não vai ter nada segurando ela. E as asas, para mim as asas são o que mais me chama a atenção. Eu acho essas asas lindas, lindas, lindas. Eu acho essas asas aqui muito bem feitas, na minha opinião. Muito bem feitas mesmo. Acho que se a do Aiorus tivesse sido feita desta forma, teria sido legal. Vamos lá, tal polêmica aqui, né?
Que no outro lá tava cheio de pininho, né? No Expo. Vou estar falando sobre isso quando eu chegar aqui. Esse aqui tem um ponto aqui que é aquela chavetazinha, né? É uma chavetazinha. E aqui tem um ponto de articulação. Eu acho que no outro tem dois pontos aqui que também é, né? Poderiam ter feito o acabamento assim, ó. Não teria problema, né? Mas querendo ou não, tem um acabamentozinho no X. Mas assim, querendo ou não, ainda fica à mostra. Mas eu acho que é só questão de estética mesmo, nada que prejudique a fibra. Então, o famoso ceia de Pegasus, certo? Geralmente os ceias na época tinham um tom muito amarelado, né? Conta que o ceia, o cabelo dele para mim muito bem feito, muito bem desenhado, para mim do 1.0, ele e o Odin são um dos mais bem desenhados, certo? Então eu gostei bastante dessa face, certo? Bastante dessa face. Me desculpem, mas eu acho muito superior, esse ceia 1.0 eu acho superior da GT. Tanto a armadura quanto a face do personagem é bem feita. Tudo bem que o Sei da GT ele é mais em conta, ok, beleza, mas convenhamos, esse aqui é muito mais bonito. Muito mais. O Sei da GT Divino, as faces são muito feias. Usam como base o CV2 X Bandai, que eu acho horrível. Então, tá aqui. Vamos montar o Object, e aí a gente monta. A gente depois monta a figura bonitinha aqui. Beleza? Então vamos lá. Bom, tá aí o Object do Sei Divino. Não é difícil de montar. Só que eu só tive uma pequena dificuldade nas pernas, que essa peça sai, a outra também sai, é uma confusão danada para encaixar, encaixa dali, sai daqui. Também tem esse problema de encaixe aí, eu fiquei até de cara. Mas também tem muitos anos que eu não monto esse Object. Bonito, eu acho um Object chamativo, o cavalo, né, o Pegasus empinando, né? Então você pode movimentar mais aqui, deixar um pouquinho mais para cima, do jeito que você quiser e fazer direitinho, beleza? Então o objeto mira é bonito, mas tem esse problema na montagem aqui que sai muito fácil, o encaixe é meio frouxo e tal, mas assim, mais é bem bonito mesmo, chamativo. Quero ver o do X. Assim, o do X, pelo que eu vi nas imagens oficiais, eu ainda prefiro esse aqui por conta das asas, que as asas lá não combinou. E eu acho esse Object de Pegasus, ele muito mais bonito que o V5. O V5 é feio pra caramba, né? Parece uma motinha. O Object do 5 é feio, da V5. Que eu já fiz o review dele aqui, vai aparecer no card aí pra vocês verem, beleza? Vamos agora desmontar o Object, e aí a gente vai montar agora a figure do Ceia Divino 1.0, tá? O lançamento dele foi em 2008, foi quando eu comecei a colecionar que ele foi lançado. Lançou ele, o Thanatos, eu lembro que ele veio no finalzinho de 2008 pra cá, em dezembro, pela Long Jump. Eu peguei ele foi em 2009 pra 2010, mais ou menos assim. Beleza? Então, bora lá. Bom, vou montar o C aqui, né? Porque eu tinha montado ele, quando eu fui ver não tinha gravado. Ou seja, eu fiquei 10 minutos montando ele aqui e no final não tinha gravado. Então vamos começar aqui pelas pernas. Até as peças já estão até meio que separadas aqui. Então já vou colocar as pernas aqui. Eu não lembro mais o que eu falei. Mas vamos lá. Esse C tem um problema crônico. Tá? Então todas as versões desse C, a primeira versão aqui, 1.0 Divino, tem problema no encaixe dos joelhos. Boa parte dos 1.0 tinha esse problema, que sai com facilidade. A pressãozinha dele não funciona, ele meio que expulsa a peça. Cadê? Então tinha esse problema. Aí quando lançou a versão de 10 anos, consertaram. O Shiryu, no caso, tinha um problema de encaixe também do escudo. Muita gente acabou quebrando o pino de encaixe do escudo. E aí tiveram que colar, impossibilitando a montagem do Object. Certo? O Yoga também tinha um problema, acho que era no saiote. E ele era muito mole, a figure. Então a figura não ficava em pé direito. O Shun ficou, assim, na minha opinião, e pelo que eu ouvi falar também, era 10/10, não tinha problema nenhum na questão de montagem, na questão das peças, era tranquilo. O Wiki de Fênix também não tinha problema nenhum. O Shun era mais a cor dele que a galera não agradou muito, tá? Então quando lançou a edição de 10 anos, deu aquele up legal, né? E a edição de 10 anos foi junto com a Atena, né? Bom, aqui já tô montando, foi rapidinho. E na época eu acabei não pegando, dando continuidade, porque estava saindo os V1 praticamente juntos, né? Se não me engano, os V1 tinha sido anunciado em finalzinho de 2009 a 2010. Ele começou a ser anunciado. Então eu falei, eu vou optar pelos V1. Na época eu já tinha, acho que já tinha até o Shiryu já de Dragão Divino, se não me engano. Então eu optei muito pelos V1. Certo? Mas eu tenho vontade de completar. O que eu acho mais bonito desse set é as versões OCS.
Esse 7 OCE eu pegaria com gosto, mas assim, eu fazia questão mesmo. Sério mesmo. Mesmo que a Bandai lance a sua versão X 1.0, X OCE, eu pegaria a versão 1.0 sem problema nenhum, que eu acho ela linda, 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 mas linda assim mesmo. Se não me engano, o Seiya Divino OCE vem o jarro de Atena vermelho, né? Esse jarro vem só vem na Atena Plane. Pronto, agora a gente conseguiu encaixar. Tinha ficado mais de 10 minutos aqui, trocando ideia, conversando e tal. Não tinha gravado. Bom, tá aí. Tá montado. Vamos começar aqui o saiote, já tá até encaixado. Encaixou aqui. Parte da frente tem que ficar atento com essas pecinhas centrais, que essa aqui é um pouco mais larga. Você coloca na frente. E a outra é um pouquinho menor, mas a outra é um pouquinho gordinha. E essa aqui é mais alta, então vem aqui. Mas elas encaixam, tem uns pontos certos para encaixar. Então a montagem aqui é bem intuitiva. Não tô nem vendo manual, também 10 anos com essa figura aqui. Então já dá para ter noção. Certo? Então tá aí, montadinho. Agora nós vamos colocar o que? As ombreiras, certo? Ou as asas? As ombreiras primeiro. Na verdade, as ombreiras primeiro, mas para isso nós temos que botar a gola da armadura. Certo? Cadê as ombreiras? As ombreiras são de metal, eu gosto muito das ombreiras. Vamos colocar aqui. Pronto. E o peitoral eu vou colocar depois, porque se eu colocar ele agora ele vai explodir na minha mão. Vocês vão entender por quê. Pronto, tá encaixadinho. Agora vamos colocar o peitoral. O peitoral tem um encaixe certinho. Pronto, encaixou. Certo? Vamos colocar as plaquinhas. Cadê? Encaixou aqui. Cadê a outra plaquinha? A outra plaquinha está aqui. Beleza. Pronto, o bicho tá aí. Tá montadinho aí, bonitinho, certo? Vou colocar agora a cabeça, cadê? Com elmo. Lindo, 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 né? Chega mais perto, dá aquele foco. Olha só. Cabelo bem desenhado. Esse 1.0 eu acho muito bonito. Vamos encaixar aqui, depois a gente encaixa ele. A gente encaixa as asas. Pronto. Aqui 1.0, ó. Movimenta bem, abre bem as pernas e tudo, tranquilo, abre os braços bem. Tem um certo ponto aqui que encosta na ombreira, mas aí você vai regulando ela um pouquinho, ela não vai muito para cima, ela é bem mais limitada, né? O X resolveu muito isso. Mas olha só, cara, ele é uma figura bonita, cara. Falar que essa figura é feia, pô, é sacanagem. Me desculpe falar, mas ele é mais bonito que o DGT. Sei que a galera agora vai parar até de assistir, mas o DGT eu não acho bonito. O DGT usa a mesma só do CV2X Bandai, que é feio. Vamos colocar as asas. Pronto, as asas colocadas, para deixar ela mais aberta, mais fechada. Olha aí pra você ver. Olha aí pra você ver. E esse reflexo verde aí, Brunão? E esse reflexo verde aí? E esse reflexo verde, onde está? Tá na... da tela aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Vamos agora botar as famosas joelheiras. Tô até achando estranho, tá muito perfeito esse seio aqui, viu? Até agora não caiu peça. Tô com medo, hein? Ó. Ah, foi só falar. Ela não encaixa direito. O encaixe dela é horrível. O pino é muito curto. Tá vendo? Não encaixa direito. Aí o que geralmente a gente faz? A gente sobe mais essa peça, desce um pouquinho mais,
essa peça tem um encaixe melhor, porque o pino curto. Então, tem gente que colou essa peça, né? Mas aí é foda. E aqui a gente faz a mesma. Mas querendo ou não, essa peça cai porque o encaixe dela é horrível. Certo? Mas eu vou encaixar aqui mais ou menos pra gente fazer pelo menos uma posezinha dele aqui, pra gente botar ele pra girar. Tá? Ele fica exposto tranquilo, ó. Pronto. Tranquilo aí, ó. Beleza? Ficar mexendo vai cair. Vamos agora botar aí na base giratória pra gente fazer a análise dele. E aí eu vou dar a nota. Então, bora lá. Bom, tá aí o Ceia Divino torcendo para ele não cair, porque essa base minha ela tem um pequeno defeitozinho no final do giro dela, ela é um pouquinho mais alta, então vamos ver aqui. Não, vai dar de boa. Bom, tá aí. O defeito dessa peça, né, é a questão dos joelhos. Muita gente ou colou, ou você faz o que eu fiz aqui, você troca. Ao invés de você colocar a direita na perna direita, você coloca a direita na perna esquerda. Porque o pino não é no centro da peça, ela é um pouco na lateral, então é um pouquinho torto e é curto. Então tem esse defeito. Então, às vezes, você mudando a posição, você consegue deixar ela mais firme. Bom, o que limita muito essa peça é mais a questão da movimentação, porque algumas peças caem. Joelhos, o peitoral às vezes cai muito. Mas depois eu vou mudar essa pose aqui para vocês verem. As asas são lindas, para mim é uma das asas mais bonitas. Mais bonitas, tá? Na hora que chegar o X aqui, eu vou fazer o comparativo. Eu acho esse Sei aqui 1.0 lindo. Cara, olha essa figura. Bem desenhada, bem proporcional, peitoral com o abdômen, isso é legal. Não estou me recordando aqui do X, se ele está nessa proporção ou não, mas eu vi muitas pessoas reclamaram da proporção da cintura. Isso é um defeito na linha X. Por isso que eu acho que nem todas as figures funcionam na linha X, principalmente figures com pouca armadura, que não tem peça às vezes do abdômen, às vezes fica o abdômen mais magrinho, porque o abdômen do X é mais magro, mesmo que seja no corpo dos V2. Tá? Vamos dar a pose dele aqui e a gente vai pra gente falar mais sobre essa figura, que eu particularmente gosto. Bom, tá ele na pose de ação. É uma figure que, devido às asas são peças de plástico, mas é um plástico um pouco mais pesado, tá? E é uma figura, querendo ou não, um pouco mais bamba, né? Então as pernas são um pouco mais moles, mais bambas. Eu não sei se a versão JP é mais firme, mas acredito que seja. Como essa versão minha é uma versão europeia, aí tinha aqueles problemas na época de neto, que não sei o quê, e geralmente essas peças que eram um segundo, isso na época, tá? Isso 10, 15, 20 anos atrás, as peças de segunda mão, que tinham, de segunda linha, na verdade, né, que tinham problemas de fábrica, né? Segunda mão não, segunda mão é usada. A peça assim apresentava problemas de fábrica, que era tudo fabricado na China, então eram peças que ficavam no mercado Hong Kong, chinês e distribuía para fora. Então muitas vezes as peças que vinham pelo long jump aqui vinham com problemas. Esse aí chegou a vir no long jump, eu peguei por lote europeu, na época não tinha mais aqui no Brasil, então acabou tendo essas peças um pouco mais moles e tal, mas a questão de encaixe, esse aí teve vários problemas. Então tá aí. Dá para fazer poses de ação com ele, mas se você vai. Eu queria pegar 1.0, vou pegar usado. Compra uma basezinha. Eu tenho até aqui, cadê a base? Cadê a base que tava aqui que eu uso para ele? É a base do EX que eu coloco nele. Então dá para você mexer, tá? Mas é que negócio, vai mexer, vai cair a joelheira e tal, o peitoral vai explodir na sua cara. Mas tá aí, beleza? Eu particularmente gosto muito dessa peça, acho muito bonito, bem trabalhado assim, mas tem esses erros aí, erros mecânicos, vamos dizer assim. Finalizando aqui o review, vai cair não, vai cair não. Achei que iria cair. Finalizando aqui o review, então eu coloquei na pose dele aquela cena clássica, né, que mostra, geralmente quando divulgam os divinos, você tá assim, segurando o elmo. Eu particularmente gostei dessa figura, pra mim não é nota 10, não tem como ser nota 10, é nota 1000. Para mim, um trabalho perfeito. Isso aí de sair peça é mero detalhe, tá? Gente, tô zoando, né? Daqui a pouco. Muita gente parou de assistir agora. Essa figura não é 10. De fato, ela não é 10. Ela não merece 10 pelos defeitos que ela tem de encaixe, né? É uma figura já datada. Então temos a versão X que, pelo que eu tô vendo, tá 10/10. Não vi ninguém reclamando dela. Ninguém mesmo, assim. Quem tá com ela em mãos está elogiando muito a peça. Certo? E era isso que ela tem um tom, um reflexo meio azulado, né? Isso tá chamando a atenção. Mas esse Sei aqui,
eu daria uma nota para ele, uma nota 8. Vamos lá. Primeiramente, eu acho a face dele, o cabelo, lindas, lindas, lindas mesmo, muito bem feitas, certo? A asa é bonita, é chamativa, o design da armadura, a proporção da armadura também é bem feita, certo? Então isso aí para mim chamou atenção. Pontos negativos, encaixe. Os encaixes, principalmente do peitoral, é ruim, pois ele sai com muita facilidade. Os joelhos caem toda hora, saem, e isso faz com que a peça fique um tanto limitada na questão de poses. Então você não consegue fazer determinadas poses porque a peça já é limitada por natureza, né? Devido a pouca movimentação em algumas peças, por exemplo, ali na peça da cintura, a movimentação dela só vai um pouquinho para cima, não tem uma movimentação que você puxa, joga para um lado, joga para o outro, igual os X tem esses pontos de articulações mais evoluídos, né? Mas isso aqui era 1.0 na época. Eu fiz um review quando eu peguei essa peça, em 2010, se não me engano. Acho que eu dei 10 ou 8. Depois eu vou achar. Na época o review era escrito, né? Fiz um texto. Lá vou achar, vou postar aqui, tá? Vou fixar nos comentários aqui. Mas, pra mim, essa figura é nota 8. Eu acho que ela, não vou dizer que ela envelheceu mal, né? Mas comparado com o que a gente vê hoje, a coleção envelheceu muito bem, a coleção evoluiu bastante. Então esse Seiya, ele fica um tanto para trás por conta dessa questão das peças saírem com facilidade, as peças do joelho saírem com muita facilidade, caírem, você vai montar, sai, e isso acaba atrapalhando. Mas a questão da face não deixa nada de desejar. Na minha opinião, comparando esse Seiya Divina com uma outra versão do Seiya X, aí vamos colocar aí a primeira versão do Seiya X, que foi o V2, esse Seiya ganha de lavada. Com o Seiya de Sagitário Metal X, esse Seiya aqui com essa face ganha, tranquilamente. Com o Seiya V3, não vou colocar pau a pau, porque o Seiya V3 ainda ganha. Com o Divino, vou fazer o comparativo dele quando receber. Beleza? Então nota 8 para esse Seiya. O problema dele é a questão de encaixe, e ele fica um pouco mais limitado, mas não te impede de fazer poses. Você consegue fazer poses, mas devido à questão de peças caírem, pouquíssima mobilidade aqui no saiote vai te impedir isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui seu like, se inscreva se você não é inscrito e quer mais conteúdo de CDZ, Coffee Myth ou Reviews, só seguir o canal, se inscrever aí, beleza?